programa já está de volta, nosso intervalo foi rapidíssimo. E aí é o seguinte... o que a gente pode fazer para proteger o meio ambiente? facebook.com/seu programa e o nosso Twitter, o @seu programa, a gente quer saber a sua opinião. Eu tô aqui agora já com o Fred, o pastor Fred Branco, tá com a gente aqui todas as quartas-feiras para esse nosso lugar de paz, né, pastor? O nosso momento de falar com Deus. É isso mesmo, Wagner. E a gente vem aqui trazer alguns pedidos de oração. Você pode ter certeza de que nós recebemos esses pedidos todos os dias, às 10 da manhã, nós nos reunimos em pequenos grupos e oramos pelo seu pedido de oração. E temos aqui a alegria, a oportunidade de interceder. E eu acredito que também é um convite, né, Wagner? Claro. Para a gente orar, e você que está em casa, você também pode orar e interceder por esses pedidos. Eu quero deixar uma mensagem da Palavra de Deus, Wagner. Toda quarta-feira a gente tem compartilhado um texto da Bíblia. Aqui em Naum, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Que texto fantástico! O Senhor é bom, uma fortaleza no dia de angústia. Ele conhece os que nele confiam. Nós precisamos confiar. Que texto é esse de novo, pastor? Naum 1, verso 7. Naum 1, verso 7. 1, verso 7. Vamos para os pedidos de oração. O Sérgio, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele diz assim: por favor, me ajudem em oração. A ansiedade toma conta de mim. Não consigo ser feliz. Estou com medo de sofrer futuramente, medo da solidão. Sérgio, vamos orar e interceder por você. A gente percebe quantas pessoas, Wagner, sofrendo de ansiedade. Parece uma coisa muito moderna, muito atual, mas na verdade é uma coisa que todo mundo pode enfrentar uma hora ou outra. Claro. E nós acreditamos, sabe, Sérgio, querido amigo telespectador, que a nossa confiança em Deus, o nosso apego a Ele, o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, vai nos proporcionar paz, alegria, perspectiva de acordo com a visão de Deus e não de acordo com as nossas limitações, a nossa maneira de enxergar a realidade. Vamos orar por você, Sérgio, para que você encontre essa paz em Deus. A Neuza Melo, ela diz assim: Jesus, dai-me muita fé para que seja curada de um linfoma. Obrigada. Também vamos orar por você, Neuza. Eu tenho alguns amigos que estão enfermos. Eu quero orar pelo pastor Mário, que também está enfermo. Vamos orar por todos aqueles que estão enfermos, que entraram em contato conosco solicitando um pedido de oração. A Alessandra Cristina, ela escreve de Valparaíso e diz: boa tarde. Peço pela volta do meu esposo, minha paz interior, restauração do meu casamento e da minha família. Peço oração pelos meus filhos que estão sofrendo com essa separação. Que Deus possa nos purificar e nos restaurar e nos fazer novas criaturas para assim vivermos somente nele. Alessandra, eu fiquei impressionado com o seu pedido de oração. Você pede para a restauração da sua família, restauração do seu casamento, para que seus filhos tenham paz e não sofram tanto com esta separação. Deus ama você, Deus ama seu esposo, Deus ama os seus filhos e nós podemos aqui, Wagner, interceder pela Alessandra e tantas pessoas que, como ela, têm sofrido por problemas no relacionamento e no casamento. Eu quero fazer o último pedido de oração. É anônimo. Peço muita oração pelo meu esposo. Ele está em depressão e não tem forças para fazer nada. Também, certamente, muitos aí enfrentando a questão da depressão e nós acreditamos em Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele é o médico dos médicos, Ele conhece a nossa estrutura, sabe do que nós mais precisamos e nós precisamos aprender a confiar nesse Deus, a conhecê-lo como Ele é e a depender dEle. Eu acho que isso, com certeza, vai nos proporcionar muita paz. Vai fazer toda a diferença. Exatamente. E agora temos a oportunidade de orar. E eu quero convidar você para participar desta oração e juntos intercedermos pelos pedidos. Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez nós te buscamos em oração. Acreditamos que Tu não apenas nos ouves,
mas que o Senhor também nos abençoas e por isso, Pai, nós intercedemos pelos pedidos que aqui apresentamos. São famílias enfrentando a separação, são famílias enfrentando problemas com os filhos, são problemas de saúde, problemas emocionais. Sabemos, Pai, que Tu podes agir de uma maneira poderosa e trazendo a paz, trazendo a confiança, trazendo a certeza de restauração, sobretudo, Pai, de que Tu estás ao lado de cada um. Pedimos, Pai, que a Tua vontade seja feita. Colocamos esses pedidos em Tuas mãos. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito obrigado, Fred. Obrigado, Wagner. Pastor. Olha, na quarta-feira que vem, Pastor Fred está de volta e você pode, inclusive, mandar os seus pedidos, né, Pastor? Exato. É lugardepaz@novotempo.com. lugardepaz@novotempo.com. Até quarta-feira que vem, pastor. Até semana que vem, Wagner. Olha, eu quero falar com você aqui da revista Princípios, esse presente que a gente dá para você aqui na Novo Tempo. Tem até um artigo que sempre eu fico dando uma olhadinha aqui, mostrar para você aqui, né? O dia em que o mundo não acabou. É o artigo que eu separei hoje para te mostrar aqui da revista Princípios. Você sabe que a gente não pode marcar data para a volta de Jesus, né? É um dia que você não sabe quando eu também não sei e ninguém sabe senão Deus. Então, já houveram momentos em que esse dia foi marcado e foi uma grande decepção. E esse artigo fala justamente sobre isso. Agora, essa revista tem vários outros assuntos. Tem sobre saúde, outros assuntos doutrinários, outros assuntos bíblicos. Então essa revista a gente manda de presente inteiramente grátis para você. Deixa eu mostrar a capa, você que não conhece ainda. Essa aqui é a capa da revista Princípios, então você pode levar para casa inteiramente grátis, sem custo nenhum. É só você entrar no nosso blog www.novotempo.com, tá? Então é novotempo.com/seu programa. E a gente está aqui hoje porque nós estamos conversando sobre preservação das florestas. Dia 17 de julho é o dia oficial da gente se lembrar disso, da preservação das florestas. Olha, o Brasil possui 554 milhões de hectares de vegetação nativa. Eu dei essa informação ali logo que eu abri o programa. O que representa quase 65% de toda a área do país, toda a área do Brasil. Então, 65% do Brasil é floresta. Esse total está dividido entre unidades de conservação, terras indígenas regularizadas, áreas de vegetação existentes nas fazendas, áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e outros remanescentes. Para conversar sobre esse assunto comigo aqui, estou recebendo o professor Eric Cava, professor de Biologia e Química. Professor, muito obrigado pela presença aqui no seu programa. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Professor, é importante a gente ter um dia no nosso calendário, um dia para a gente lembrar dessa necessidade da preservação das florestas? Desde que não seja só para virar aquele jargão da escola assim, né? A professora vai fazer um monte de cartaz e aí a gente expõe o cartaz e uma semana depois rasga todos os cartazes e joga fora no lixo. Porque aí vira... Tem que ser mais do que isso. Mais do que isso, né? A gente vai destruir floresta pensando na floresta. Dia como hoje serve para a gente conscientizar, para a gente colocar o tema em discussão, para a gente lembrar a sociedade de que a gente tem que viver em equilíbrio com aquilo que nós usamos no dia a dia. Não adianta eu querer utilizar mais do que eles têm para me oferecer, do que a natureza tem para me oferecer. Então, dias como o de hoje serve de importância para a gente conscientizar a sociedade de que nós estamos mexendo com a natureza e um dia ela pode cobrar isso de volta da gente. A gente ouve falar muito na mídia sobre a importância de se preservar o meio ambiente, essa questão da gente cuidar do presente para que a gente tenha um futuro de qualidade, coisas desse tipo. O que é que uma floresta faz diferença na minha vida cotidiana? Nossa, toda. Primeiro que todo o ar respirável que você vem, não vem exatamente da floresta, porque ela compete com a gente pelo oxigênio quando faz a respiração. Mas também, se você está com aquele calorão naquele dia a dia, procura um lugar onde tem árvores. Você vai ver que o seu calor relaxa um pouquinho. É diferente. Totalmente, porque ela acalma o clima. Uma floresta também é um grande centro de biodiversidade. Então, animais, outras vegetações, pequenas vegetações,
pequenos seres que a gente não vê, não conhece. A Amazônia tem muitos seres que nós não conhecemos, não estão catalogados ainda. Eles dependem da floresta para sobreviver. Então, na verdade, não é simplesmente eu dependo. Todo um ecossistema, toda uma gama de seres grandes depende de uma floresta. Agora, principalmente para o meu ar atmosférico e para o meu bem-estar no dia a dia, é fundamental. E esse mundo foi criado dentro de uma estrutura, né? Todas as partes desse ecossistema, todos os indivíduos desse ecossistema, eles têm uma função. Então, quando existe um desequilíbrio, a gente vai sentir as consequências, assim como cada ser, né? Exatamente. Você tem que pensar que tudo está numa cadeia. É tudo interligado. Se eu quebro o elo, um pedaço de uma corrente, você quebra toda a corrente. Então, se eu mexer naquele pedacinho, eu atinjo um animal que de repente atinge uma vegetação, que de repente atinge um outro animal que depende daquilo. Não é simplesmente mexer em um, é em todo o conjunto. Em todo o conjunto. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo, coisa rápida mesmo. Na volta a gente continua falando sobre a preservação das florestas e a gente está aproveitando também para falar sobre preservação do meio ambiente de um modo geral. E aí a gente vai ver uma matéria com a nossa repórter, a Loren Vidal. Ela vai mostrar para você vários animais marinhos. Uma reportagem muito bonita de se ver. Então você acompanha no próximo bloco, não sai daí, seu programa volta já.